Primeiramente, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Você se inscrevendo, você ajuda a aumentar o alcance da oposição ao Bolsonaro. Assim a gente alcança mais pessoas, a nossa mensagem chega a mais gente e a gente consegue levar a verdade para mais pessoas e quebrar as mentiras. Porque eu e você sabemos que esses malditos que estão no desgoverno do Brasil, eles trabalham com base em fake news e enganar a população. Então, um segundinho de graça, inscreva-se aqui. Agora, vamos falar sobre, olha, é uma guerra gigantesca na base aliada do Bolsonaro. Eu já fiz vídeos aqui mostrando que no núcleo duro bolsonarista, aquele núcleo fascista de apoiadores, está uma guerra. O Carlos Bolsonaro começou a atacar deputados bolsonaristas, aqueles que a gente pode falar que são bolsonaristas raiz, e não gente do centrão, gente que estava com o Bolsonaro desde antes da eleição. Começaram a ser atacados pelo Carlos e pelo Eduardo Bolsonaro. Ok, tem esse racha. Só que tá tendo um racha também na base do Centrão, que é a base que sustenta o Bolsonaro. Vamos lembrar que os deputados bolsonaristas são uma minoria. Eles são poucos, eles não sustentam nada. Quem sustenta o Bolsonaro é o Centrão. Centrão do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, do Valdemar da Costa Neto e de tantos outros. Ok, o que aconteceu? O Hugo Motta é o líder do Partido Republicanos. O Bolsonaro tem 3 partidos que são o sustentáculo do governo, ou seja, são aqueles partidos que fazem com que o governo não caia. É o PP, Partido Progressista, do Arthur Lira, cujo líder do partido e do governo Bolsonaro é o Ricardo Barros. É o PL, que é o partido que o Bolsonaro se filiou, partido do Valdemar da Costa Neto. E o Republicanos, é o terceiro partido. Esses partidos formam o tripé que sustentam o Bolsonaro até hoje na presidência. O que aconteceu? O líder do Republicanos foi ao grupo de WhatsApp dos deputados do partido e falou, olha, se a Flávia Arruda não for demitida do governo, nós sairemos da base de apoio do Bolsonaro, ponto final, acabou, a gente pula do barco. Mas você vai falar, Thiago, quem é Flávia Arruda? Por que ela tem que ser demitida? Pois bem, Flávia Arruda, ela é do PL, partido do Bolsonaro, ela é a ministra da Secretaria de Governo. Ministra da Secretaria de Governo é o seguinte, é ela quem assina a liberação de verbas para deputados e senadores, também para municípios, para tudo. Ela assina, ela é quem tem a chave do cofre. A gente sabe que hoje, com o Bolsolão, o relator do orçamento, ele indica para onde vai o dinheiro, para qual deputado e tudo mais. Essas negociatas são feitas pelo Arthur Lira e pelo Rodrigo Pacheco, presidentes da Câmara e do Senado. Mas quem assina e dá a última assinatura é a ministra da Secretaria de Governo, a Flávia Arruda. Inclusive, ela foi a líder da Comissão do Orçamento de 2021. Em 2022 ela não pôde ser a líder porque ela já era ministra. Quando ela ainda era deputada, ela foi a líder da Comissão do Orçamento em 2021. Tá, o que está acontecendo? A Flávia Arruda não está liberando as verbas. E ela não está liberando as verbas por pura incompetência dela. Ela quer liberar, só que pensa uma pessoa que é ruim no que faz. Pessoa ruim. Só tem gente burra no governo Bolsonaro. Pois bem, Flávia Arruda tá aí nesse nível. O que aconteceu? Faz algumas semanas eu fiz um vídeo aqui rindo. Por quê? Um senador Eduardo Braga, senador do Amazonas, do MDB, da base de apoio ao Bolsonaro, o Eduardo Braga ligou para a ministra Flávia Arruda para cobrar algumas verbas que não tinham chegado, verbas que não tinham sido... Enfim, as verbas foram empenhadas, mas não caiu o Pix lá para Eduardo Braga, verbas do Bolsolão. Ele ligou, cobrou, ele começou a xingar a Flávia Arruda, ela até chorou ao telefone. Lembra? Quem assiste aqui o canal deve se lembrar desse vídeo. E aí, ela estava ao lado do Ciro Nogueira e do Rogério Marinho, 2 outros ministros, e eles tentaram acalmar o Eduardo Braga, e ele foi pianinho. Com os 2 homens, ele foi pianinho. Com a Flávia Arruda, que é mulher, ele foi, xingou, gritou, falou um monte. Pois é, machista Eduardo Braga. Porém, ele não é o único que está insatisfeito com ela. O Hugo Motta, líder do Republicanos, quando ele disse que se ela não for demitida, ele sai do governo, tem um motivo. Ela prometeu uma verba de 600 milhões de reais para a base do Partido Republicano, são mais de 30 deputados, e o dinheiro não caiu. Agora você imagina que eles fazem uma negociação para uma votação importante, e aí o governo Bolsonaro chega e te diz, o governo Bolsonaro representado pela ministra, que é quem assina o cheque, chega e diz, olha, tá aqui 600 milhões para você se a votação for aprovada. A votação foi aprovada e o Pix não cai. Aí fica todo mundo irritado. O Hugo Motta também chegou a dizer ao jornal O Globo que entre a base parlamentar do Republicanos não tem um parlamentar que está contente com o governo Bolsonaro. Estão todos irritadíssimos com o governo Bolsonaro, estão todos apreensivos. Essa parte ele não falou, mas isso eu venho falando aqui faz um tempo. Estão apreensivos porque o Lula não para de subir nas pesquisas, o Bolsonaro não para de cair nas pesquisas, está chegando a eleição. Muitos desses deputados estão no Nordeste, onde a rejeição ao Bolsonaro passa de 80%. Outros, mesmo não estando no Nordeste, eles sabem que vai ser muito difícil se reelegerem
colando no Bolsonaro, sendo da base aliada do Bolsonaro, então tem aquela pressão já para ter uma debandada do governo Bolsonaro e para que o partido pule do barco, e aí a coisa fica pior quando o governo faz promessas e não cumpre. Aí, veja bem, não se sabe qual foi a votação que o Republicanos se vendeu por 600 milhões de reais. É um partido já da base de apoio ao Bolsonaro, mas o partido se vende para cada votação. Se o Bolsonaro não pagar, eles não votam a favor. Porém, o Hugo Mota, ele foi o relator da PEC dos precatórios. PEC dos precatórios foi aquela PEC que dá um calote, joga uma bomba de 150 bilhões para o próximo governo, dá um calote nos precatórios. O Lula ganhando a eleição em 2022, ele assumindo, em 2023 já tem uma bomba de 150 bilhões que o Bolsonaro deixou para ele, e essa bomba vai chegando, vai aumentando até 2026. Só para você ter ideia, vai chegando a quase R$500 bilhão em 2026. Tá, o Hugo Mota foi o relator da PEC dos precatórios. Aí você já pode ver qual o voto que ele vendeu por 600 milhões de reais. Ele vendeu o quê? A relatoria, ele redigir. O relator é quem redige o projeto de lei. Redigiu o projeto de lei e convencer toda a base, o partido inteiro do Republicanos votou a favor da PEC dos precatórios. A PEC dos precatórios era aquela PEC que, se não fosse aprovada, ali era o fim do Bolsonaro, acabava o governo ali. Foi aprovada, inclusive foi aprovada no primeiro turno na Câmara dos Deputados, porque partidos de esquerda como o PDT, parte do PSB traíram a base, foi aprovada com apenas 4 votos. Se fosse enterrada ali a PEC, o Arthur Lira já estava falando, temos aqui um plano B, plano C, que são péssimos, mas a gente não pode recolocar para votar. Se não for aprovada, já era. A PEC foi aprovada no primeiro turno, aí o Centrão se organizou e passou com folga no segundo turno, passou com folga no Senado, aí passou com muita folga. Era ali a hora de barrar, parte da esquerda traiu. Tá, é o que acontece. O Bolsonaro conseguiu readequar a sua base, porém, a Flávia Arruda não tá pagando o que prometeu. Agora imagina que era a PEC mais importante pro Bolsonaro. Conseguiram aprovar. Foi uma luta, uma guerra. O Arthur Lira se envolveu diretamente nessa guerra para aprovar a PEC. E aí, eles não pagam os votos que eles compraram. O Bolsonaro caloteiro. Então, o líder já falou, vamos sair do governo, a não ser que ela seja demitida. Só que tem um problema. O substituto da Flávia Arruda, sabe quem é? É um rapaz, chama Sobral o nome dele. Sobral não é aquela cidade lá do Ceará, não. É o sobrenome do rapaz. Ele foi assessor do Gedel. Engraçado, eu tava pensando ontem no Gedel, pensei como é que aquele cara conseguiu roubar 51 milhões de reais e era só o que tava ali. Lembra do Gedel? O Gedel é aquele, ficou preso um bom tempo. Acharam num escritório dele malas de dinheiro, 51 milhões de reais que ele tinha roubado. Aquilo é o que acharam, fora o que ele roubou e não acharam, fora o que ele roubou todos esses anos e gastou, tudo mais. Tá, esse é o Gedel. Então, esse secretário dele, que também foi secretário do Eduardo Cunha. O Gedel, ele foi ministro da Secretaria de Governo do governo Temer. Ou seja, era ele, Gedel, quem tinha a chave do cofre no governo Temer. E aí roubou 51 milhões de reais, só o que a Polícia Federal achou, fora o resto. Tá, hoje quem tem a chave do cofre é a Flávia Arruda. Aí, a coisa ficou pior porque esse possível substituto dela, que se ela sendo demitida, ele é quem deve assumir, até que o Bolsonaro, que é o presidente, escolha outra pessoa, ele não tem a simpatia dos políticos do Republicano e de alguns políticos do Centrão. É o que aconteceu. A intolerância à ministra Flávia Arruda é tão grande que políticos do Partido Progressista e até do PL, que é o partido do Bolsonaro, já avisaram, olha, se o Republicano sair da base de apoio, nós saímos juntos. Nós saímos junto. Vamos todos juntos sair da base de apoio do Bolsonaro. A gente não deixa o Bolsonaro aprovar mais absolutamente nada. 2022 o Bolsonaro não passa nada do que ele colocar na Câmara dos Deputados ou no Senado. A coisa tá ruim. Aí, a Flávia Arruda tentou se justificar e ela piorou a situação. Eu acho que é por isso que o Bolsonaro foi pro hospital se fingir de moribundo. Porque, olha, a coisa tá feia. A base fascista dele tá rachada, a base do Centrão tá rachada, tá uma briga total. Acho que ele foi pro hospital falar, olha, gente, não tô aqui, não liguem pra mim, não peçam pra eu resolver isso, já que o Bolsonaro não gosta de trabalhar. Ela foi se justificar e ela falou assim, olha, a culpa é do Ministério da Economia, é a culpa do Paulo Guedes lá, porque precisa de uma portaria. Portaria é um documento, é uma portaria que o Ministério faz para regularizar alguma coisa. Tá, segundo ela, falta uma portaria do Ministério da Economia que ia liberar essa verba para todo mundo. 600 milhões para os deputados do Republicanos, mais não sei quantos milhões para esses aí do Partido Progressista e do PL. Porém, um secretário do Paulo Guedes respondeu, e aí
Ó, desandou a maionese. Se você já fez maionese na sua vida, você deve saber. Quando desanda a maionese, não dá mais para consertar. Ela vai ficar empelotada, vai ficar ruim. Desandou a maionese. Porque o secretário do Paulo Guedes falou o seguinte: não, a Flávia Arruda ela foi chefe da comissão orçamentária do orçamento de 2021. Ela sabia que essa portaria era necessária. Vamos ver o que o Bolsonaro vai fazer. Ó, vou mostrar aqui o nosso carro de som em São João del Rei, em Minas Gerais. Olha só. O feijão tá caro, o Brasil inteiro pede fora Bolsonaro e o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Se você também é contra Bolsonaro e esse desgoverno, se inscreva agora no canal Plantão Brasil no YouTube. Olha o desemprego, deixa o povo em alvoroço, a fome tá de volta, o povo na fila do osso. Aqui um trecho, próximo vídeo eu mostro mais um trecho lá em São João del Rei. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo aqui tem o botão Seja Membro. E no primeiro comentário eu deixo as minhas outras redes sociais, então inscreva-se lá, siga nas outras redes, é muito importante. Também deixo o Pix, o PicPay e o Apoia-se. É isso, falou!